Saúdo o povo de Deus com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui na casa do Senhor para fazer menção do nome dEle. Eu quero orar ao Senhor para que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre a minha vida e que eu possa transmitir a mensagem que Ele quer entregar à igreja que está em seus lares. Deus amado, Deus santo, digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Santo é o Senhor e digno de todo louvor. E mais uma vez, meu Deus, eu entro na tua presença, diante, meu Deus, da tua graça e da tua face adorada, Senhor, para pedir, meu Pai, as tuas bênçãos, meu Deus, sobre a minha vida. Para que o Senhor, meu Deus amado, possa revelar, meu Deus, a tua palavra e possa, meu Deus, conduzir, meu Deus amado, esta pregação, meu Deus amado, de acordo com a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, falar o coração da tua igreja, que se encontra, meu Deus, em cada lar, meu Deus, neste dia, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. O livro de Salmos, o Salmos 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos seus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que os livros de Salmos foram escritos por Davi, por Asaf e pelos filhos de Corá. São 150 salmos aqui neste livro, divididos em 3 grupos. São os de adoração, os cânticos e os de aflições. Os de adoração, o grupo de adoração, é porque os judeus tinham o costume de adorar a Deus em todo o tempo. Era costume daquela nação, daquele povo, do povo de Israel, adorar a Deus em todo o tempo. E o grupo dos cânticos dos degraus, ou cântico de Sião, ou cântico dos cânticos, era quando eles iam a Jerusalém para as festas da Páscoa, do Pentecostes, e eles iam cantando estes salmos e louvando ao Senhor. E eles, na caminhada, eles já iam em adoração, porque eles iam festejar ali a festa, o nome do Senhor naquelas festas, e eles já iam caminhando e adorando o Senhor. E o grupo de aflição é o grupo onde que eles estavam passando por algumas aflições, alguns tempos difíceis, mas mesmo assim, eles tinham o costume de adorar e de clamar o Senhor, mesmo em aflição. Os salmos, eles nos deixam um ensinamento, porque seja que nós estivemos alegres, nós devemos adorar ao Senhor, seja que nós vamos participar de alguma festa na casa do Senhor, nós devemos adorar ao Senhor. Ou seja, se nós estamos passando por tempos difíceis, por caminhos difíceis, por tempestades, vendavais, e mesmo nessa situação, nós devemos louvar, engrandecer e adorar ao nome do Deus Altíssimo, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda a exaltação. Mas nós bem sabemos que o Salmo 23 foi escrito pelo Davi.
E nós sabemos que o Davi, antes de ser rei, ou general, ou comandante do exército de Saul, ele foi pastor de ovelhas. E é interessante que este salmo, ele não se encaixa nem na adoração, nem nos cânticos e nem na aflição. Este salmo, ele é um salmo de um relacionamento, de uma intimidade profunda. E só quem tem um relacionamento com Deus profundo, uma intimidade, e que busca o Senhor em todo o tempo, pode observar Deus em todas as coisas. E Davi, antes de ser rei, antes de matar o gigante Golias, antes de ir para muitas batalhas, ele era pastor de ovelhas. E sendo pastor de ovelha, ele viu no seu trabalho diário, cotidiano, do dia a dia, ele viu no seu trabalho o cuidado que ele tinha com as ovelhas. E ele percebeu que o mesmo cuidado que ele tinha com as ovelhas, o Senhor do céu tinha para com eles. É muito interessante nós observarmos esta intimidade, esta profunda intimidade, este profundo relacionamento que Davi teve com o Senhor. Porque ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Talvez se a gente for observar e não analisar direito, a gente pensa que Davi está sendo egoísta e ele está dizendo que Deus é só dele. Mas não é isso que ele quer dizer que o Senhor é quem governa a vida dele, é quem dá a direção, que o Senhor é quem é dono dele, e que tudo que ele tem, e que tudo que ele faz, e que tudo que provém para a vida dele, é o Senhor quem dá. E ele está dizendo: o Senhor é meu pastor, e de nada eu tenho falta. Porque quando nós andamos com Deus, nós passamos por diversas situações, mas nós não temos falta de nada, porque o Senhor nos supre em todas as nossas necessidades. E ele fala: o Senhor é o meu pastor. É interessante, se nós formos estudar um pouco as ovelhas, nós vamos observar que as ovelhas, elas são uns animais que elas não têm defesas, têm pouca visão, e ela precisa de um pastor para criá-las. E Davi, observando as ovelhas, ele se colocou no lugar de ovelha, e ele disse: eu preciso, agora eu sou a ovelha, e o Senhor, que é o meu pastor, é quem vai me guiar. E aqui ele viu o cuidado de Deus para com as ovelhas. As ovelhas, quando elas são levadas para se alimentar, elas passam por caminhos difíceis. Elas têm que fazer uma longa jornada. E Davi levava as ovelhas para pastos verdejantes. E ele reconheceu que nós só podemos descansar em verdes pastos se o Senhor nos conduzir, se o Senhor nos levar. As ovelhas, elas são tão medrosas que ao elas em águas para beber, se as águas foram muito agitadas, mesmo ela tendo sede, elas têm medo e não vão beber. E é preciso que o pastor pegue água nas suas mãos e dê às ovelhas para beber. E não é assim na nossa vida, como o nosso Deus, o nosso pastor Jesus, o nosso Salvador faz para conosco. Muitas das vezes nós temos medo de tudo, e muita situação nos causa pavor, e é Ele quem vai nos conduzindo, repreendendo todo medo, toda a fúria do adversário, todo engano, e nos traz água para nós beber. Quando as ovelhas, elas caminham, muitas vezes na caminhada, elas se machucam. E ela diz que
o pastor das ovelhas pega o óleo e passa nas ovelhas e refrigera a alma delas. E na nossa caminhada como cristão, também é assim. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós temos o primeiro amor. E o primeiro amor nos empolga, nos entusiasma, nos conduz a prosseguir. Mas logo ao romper a caminhada, nós vemos as dificuldades, nós vemos o levante, nós temos que guerrear todos os dias. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra a potestades, principados. E nós temos que guerrear todos os dias com o adversário da nossa alma. Todos os dias nós temos que guerrear com a nossa carne para podermos prosseguir no caminho da verdade. E nesta caminhada nós vamos nos ferindo, vamos nos machucando, vamos ficando abatidos, vamos nos cansando. E quando nós estamos nessa situação, aí vem o Espírito Santo de Deus e refrigera a nossa alma. O Espírito Santo de Deus nos conduz. E nós, as ovelhas, elas se deitam no colo do pastor para que eles possam deitar os olhos nas feridas delas. E nós nos inclinamos à presença do Espírito Santo, nos deleitamos nele, nós confiamos neles e pedimos a eles, seja o nosso ajudador, seja o nosso guiador, porque nós muitas das vezes ficamos cansados e abatidos. E muitas das vezes a nossa condição de humano não dá mais. E aí é onde entra o sobrenatural, é onde entra a força do Espírito Santo, que um dia nós pensamos em desistir e no outro dia nós somos fortalecidos, conduzidos por Ele a permanecer, a levantar, a se pôr de pé. E é muito interessante, porque quando Davi vê este cuidado do Senhor para com o povo dele, quando ele se coloca na condição de ovelha para ser conduzido pelo Senhor, ele ganha muitas vitórias. Ele passa por muitas dificuldades, por muitas perseguições, por muitos levantes. A vida de Davi, a sua trajetória não foi fácil, mas ele consegue perseverar, mesmo ele errando, mesmo ele caindo, mesmo ele pecando, mas ele consegue retornar, porque ele reconhece que o Senhor é o pastor dele. Ele reconhece que quando ele erra, que quando ele peca, que quando ele cai, ele pode perder tudo, pode perder reino, pode perder a sua coroa, pode perder os seus amigos, pode perder os seus filhos, mas ele não pode perder a presença de Deus na vida dele. E Davi, por ele ter este profundo relacionamento com Deus, por ele ter essa intimidade, ele reconhece que Deus é o pastor da vida dele e que tudo que ele tem de mais precioso não está na terra, não é o reino, não é a coroa, não é o povo que ele governa, não é suas esposas, não é seus filhos, mas tudo que ele tem de mais precioso é a presença de Deus. Arai, Koumanai, Decantuie, Kouvarábias. A presença de Deus é a nossa riqueza. A presença de Deus é tudo que nós temos de mais precioso. E de nada nós teremos falta quando nós temos a presença. Porque nós sabemos que as coisas da terra são passageiras. As coisas da terra são para ficar aqui. Elas não subirão, nós não conseguiremos levar nada daqui. Porque as coisas da terra só pertencem aqui. Mas as coisas do céu, a presença de Deus é algo que nós temos invocado ao Senhor, clamado ao Senhor no nosso relacionamento com Ele, cotidiano, todos os dias. É algo que nos enriquece,
é algo que nos faz forte, é algo que nos faz perseverar. E essa presença é que não pode faltar na minha vida, é que não pode faltar na sua vida que está aí nos seus lares. De tudo que nós temos de mais precioso é a presença. De tudo que nós temos de mais precioso é ter Jesus como nosso pastor, porque Ele é quem conduz as nossas vidas. O pastor das ovelhas, quando ele vai, ele luta contra lobos, ele luta contra leão, ele luta contra urso, contra todas as bestas feras. E o nosso pastor Jesus, Arai, Comanai, Decantuia, Couvarábias, o nosso pastor Jesus, que deu a vida pelas suas ovelhas. E ele diz lá no livro de João, que ele tem umas ovelhas e que as ovelhas conhecem a voz dele. É interessante que as ovelhas aqui da terra, que o pastor cuida delas, eles têm que cuidar de dois, porque faltando um pastor, e se vir outra pessoa estranha, as ovelhas não reconhecem a voz, não reconhecem o chamado. E muitas das vezes, por a falta do pastor, elas não bebem, elas não comem, elas se entristecem. Mas Jesus, ele diz que ele tem umas ovelhas e que nós a conhecemos quando ele nos chama. E ele diz que ele sabe quem é as ovelhas dele. E sabendo quem é as ovelhas dele, quando ele chama, elas conhecem o chamado de Jesus. E ele diz, eu sou o bom pastor. E isso é muito bom, para as nossas vidas, para que nós podemos permanecer e firmar a nossa fé. Porque nós não temos que guerrear, nós temos só que perseverar em fé. Porque nós temos e sabemos que Jesus é nosso bom pastor. E ele sendo nosso bom pastor, ele nos conduz e nos levará até o céu. E no final do Salmo 23 diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Jesus, ele veio à terra, ele deu a sua vida por nós, ele morreu, morte de cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e foi para o céu. E indo para o céu, ele disse que ia nos preparar lugar. E nesse salmo há uma promessa que certamente que nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. E eu creio nesta promessa e espero nesta promessa de estar na casa do Senhor por longos os dias. Que a igreja possa meditar neste salmo, que o povo em seus lares possa confiar em Jesus como seu bom pastor. E eu louvo ao Senhor por mais esta oportunidade e oro ao Senhor e agradeço por esta oportunidade de estar aqui. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada ouvidos que ouviu esta ministração. Que o Senhor possa falar ao coração, aumentar a fé, aumentar o amor. Que aqueles que estão fracos possam ser fortalecidos pela palavra do Senhor. Que aqueles que estão desanimados possam ser animados pela palavra do Senhor. Que aqueles que estão fracos na fé possam fortalecer a sua fé na palavra do Senhor. E acreditar que Jesus é o nosso bom pastor. E eu agradeço a oportunidade.